Olá, hoje nós vamos falar sobre Fajuru. O que é Fajuru? É esquivar-se, você não querer ver. Como é que a gente esquiva? Então isso é um conceito importante dentro da nossa relação com o Yami. Porque se nós estamos falando de caminhos de essência, é onde nós precisamos desenvolver a habilidade de sermos honestos. E Fajuru fala sobre isso. Por quê? Como você reage quando, por exemplo, alguém te traz alguma verdade? Não como uma ofensa, mas traz uma verdade para te ajudar a perceber algo. Você franze? Você fecha a cara? Você faz bico? Fajuru. Então, quando alguém chega até nós, nos traz uma verdade para nos ajudar, e essa verdade, obviamente, não é de maneira ofensiva, não é de uma maneira que venha a ser danosa, não, mas é uma verdade imparcial, incondicional. A pessoa falou numa intenção clara, honesta, talvez nem com outro propósito qualquer, mas a gente faz o quê? A gente se fecha, né? Se sente vitimado ali por algo, e aí é Fajuru. Tá? Então, quando a gente faz bico por alguma coisa, quando a gente se deixa tomar por uma energia que vai nos deixar contrariado ali, aquela energia ruim, que a gente fecha a cara, que a gente está esquivando, não quer ver a realidade, Fajuru. E isso é importante, porque quantas são as vezes que a vida nos mostra, nos revela, através das dificuldades que a vida muitas vezes traz, alguma coisa que está chamando a atenção sobre a nossa essência e a gente não quer ver. Então, quando vem uma palavra como essa, Fajuru, não é só o ato de se esquivar diante de algo que a gente tem uma certa contrariedade, mas é se esquivar também de produzir um olhar honesto sobre a vida, porque o que a vida nos traz é uma reflexão daquilo que nós somos em essência. Então, se a gente tenta negar a vida, se a gente tenta silenciar os fatos que é a vida, porque esses fatos nos levarão de encontro à nossa própria realidade a nível de essência, Fajuru. Por isso que existe um Owe, desculpa aí o trocadilho, por isso que existe um provérbio, um Owe, que é assim: Oju Fajuroko, le dena orire, Oju Fajuroko, le dena orire, Oju Fajuroko, le dena orire, Oju Fajuroko, le dena orire. O que é isso? Né? Por mais que os seus olhos não queiram ver, a vida, ela sempre se escancará como um portal de bênçãos. Então precisamos enxergar a beleza da vida e combater o ato de esquivar o nosso olhar sobre a vida, o ato de esquivar a nossa percepção sobre a realidade e encarar a vida como um lugar de bênçãos, e encarar a vida dentro de uma premissa positiva, né? Botar um sorriso no rosto, independente do problema, encarar a situação com o máximo de leveza e de objetividade possível. É difícil, é desafiador, requer um estado de ser, requer uma condição de alma elevadíssimo para isso. Né? Como desenvolver uma gratidão, como estar numa condição de contemplação, um estado contemplativo, diante de algumas dificuldades. É algo que muitas vezes parece ser sobre-humano, mas também não tem a ver com aquela positividade tóxica, né? E nem com aquela condição utópica que muitas vezes nós percebemos nos seres humanos. Né? Aquele ser humano que está negando totalmente a realidade. Fajuru, mas dentro de uma premissa otimista. Ainda assim vai ser Fajuru. Né? Então, precisamos de uma boa dose de honestidade para entender de que maneira
pelas diversas formas, nós esquivamos. Entretanto, todavia, porém, quando você se percebe também naquele negativo do Dodi, que é aquela condição de retenção, quando você fica ali retido, sabe? Puto da vida, é também uma das principais características de Fajuro. Então a gente precisa ter sempre uma atenção sobre a nossa postura diante das inúmeras adversidades, porque essas adversidades, em alguma proporção, estará falando daquilo que precisa ser observado como campo de lições para a nossa própria essência. Se você achou esse conteúdo útil, compartilhe. Vai que nesse exato momento tem alguém acometido por essa atitude, né, por essa postura chamada Fajuro. E aí você canta para essa pessoa: Oju Fajuroko, Ledena Orire, Oju Fajuroko, Ledena Orire. Deixe essa cara fechada, pare de se vitimizar e olhe para a vida através de um ori próspero, através de um ori em bênçãos, através de um ori rerê, correto? Um ori que é solucionador, proativo, que vai resolver e não se ancorar no ruim, na densidade. Axé, até o próximo canal. Axé.